Olá, tudo bem com você? Estamos aqui para mais uma edição do nosso ANEFAC News e o papo hoje é sobre mulheres na liderança em finanças. Para bater esse papo com a gente eu recebo Patrícia do grupo SBF. Tudo bem, Patrícia? Tudo jóia e você? Beleza. Prazer estar aqui. Patrícia, você lançou um livro, é isso mesmo? Pois é, uma experiência única. Você sabe o que é essa experiência, né? Tem os seus lançamentos também. Esse é um livro numa coletânea da editora Líder, que tem um selo editorial específico para mulheres. Aham. E a intenção foi ter um processo de mentoria nesse livro, né? Legal. São aproximadamente 20 coautoras, cada um Uhum. contando um pouco da sua história, contando um pouco da sua história na área de finanças. Legal. E trazendo algum case que entendeu ser de sucesso como uma forma de aconselhamento. Legal. E aí você então escreveu um capítulo do... Um capítulo que era Ah. Finanças como âncora no mar revolto. Olha só, gostei do tema. O que fala exatamente assim esse mar Contei um revolto? pouquinho da minha história, né? Ah. E como eu cheguei na área de finanças. Finanças Sim. não foi minha primeira opção de carreira. Tá. Eu fiz ciências da computação primeiro. Aham. E no meio do curso eu entendi que não era o lugar onde eu ia conseguir desempenhar a profissão como eu Tá. gostaria. Aham. E fui contando um pouco, principalmente nesse processo de mudança. A gente Sim, vive um mar revolto todo dia ali, né? Sim, Em aham. finanças, seja por situações socioeconômicas, seja por contexto, né, do ambiente onde você está envolvido, seja por Sim. contexto de mudança, que foi um pouco o lugar onde eu trouxe, né, Sim. a fala, o quanto a gente tem mudança de reorganização, de estrutura, de fusão, de cisão, de incorporações, e o quanto isso muda com o ambiente da companhia, as pessoas e a importância da área de finanças nesse ambiente todo. Legal. Ô, Paty, só uma curiosidade. Você está há quanto tempo na área de finanças? Eu tenho 23 anos de carreira. 23 anos de carreira. E nesses 23 anos, como é que você vê a evolução do papel da mulher, especificamente, ao longo dessa trajetória? Eu acho que ela vai a passos lentos ainda, sabe? Eu acho que a gente precisava avançar um pouco mais. A Assets, que é uma consultoria de recrutamento em finanças, Sim, né? Anualmente ela emite um anuário falando sobre qual é a porcentagem de mulheres na liderança. Tá. Então, se eu pego, por exemplo, o curso de Ciências Contábeis, a grande maioria hoje daquelas que se formam são mulheres. Sim. Mas tem um abismo entre a formação e a posição de liderança. A gente Sim. sabe que é uma área dura, né? Uma área que exige muito. Você tem prazo, você tem dinâmica de fechamento, se você estiver Sim. atuando na contabilidade, tem uma série de questões. E isso muitas vezes acaba sendo realmente ele achata a mulher Sim. numa determinada posição, né? Eu tô em liderança, acho que tem desses 23 anos aproximadamente 18 anos, né, em liderança. Atuei em empresas, né, de capital aberto, grandes empresas, e durante muito tempo eu fui única liderança feminina. Sim. Né? Aham. Então, a gente vê o quanto a gente ainda precisa evoluir. Então, quando a gente pega essa pesquisa e você olha que somente 12%, né, das empresas que responderam à pesquisa, que são empresas de capital aberto, Sim. somente 12% das mulheres sentam numa cadeira de CFO. Sim. Aham. Né? Então, a gente vê que ainda tem, né, isso vem avançando, obviamente, mas a gente ainda precisa criar um pouco mais desse espaço e abrir um pouco mais esse caminho para quem está chegando. Sim. E é engraçado você falar das palavras do acrônimo, né, CFO, porque a gente ainda, quando pensa, a gente fala assim, quem é o CFO da companhia, né? Exato, A gente não fala quem é a, né? De forma alguma, de forma alguma. E se assusta muitas vezes, Sim, viu? sim. Quando é uma mulher nessa posição. Você já espera a figura masculina, né, nessa Com posição. toda certeza, com toda certeza. Sim. Ô Paty, você no varejo, né? O varejo tem uma dinâmica assim enorme. Você tocou num tema aí que é importante, a questão da jornada da mulher, né? Essa coisa de fechamento, o varejo tem muitos processos, né? Tem muita informação que você precisa compilar e tal. E a mulher, quando ela tem filhos pequenos, essa sobrecarga também acaba, de alguma forma, para essa carreira especificamente, em finanças, né? Acaba sendo uma barreira real, né? O que as empresas podem fazer para que esta profissional, nesta condição, né? Isso não seja um desvio da carreira dela? Eu acho que você não tratando de forma diferente já é muita coisa, né?
A mulher tem um lugar, Emerson, que a gente precisa tomar muito cuidado, que é aquele lugar onde ela entende que ela tem que ser a Mulher Maravilha. Sim. Ela lutou muito para estar no mercado de trabalho. Então, a gente acaba entendendo que eu não posso pedir ajuda, porque é como se eu estivesse transbordando num contexto de uma fraqueza, o aspecto de que, poxa, tá precisando de ajuda, tá vendo? Não era para estar naquele lugar. Sim. Né? E eu acho que a gente precisa, se você tiver um lugar de fala na empresa, isso já te ajuda muito. Porque a sua rede de apoio, sim ou sim, você precisa construir. É óbvio que quando a gente tem a flexibilidade, tem um horário flexível, né, que você consegue fazer uma jornada híbrida, que você consegue fazer um acompanhamento do teu filho e ter um pouco mais dessa flexibilidade, isso ajuda muito. Sim. Né? Mas não dá pra gente pensar que a mulher vai ter a mesma capacidade cognitiva de atuar num dia, por exemplo, se ela passou a madrugada toda acordada. Sim. Amamantando, cuidando do filho, né? Seja como for. Então, ter um pouco desse olhar ali, um pouco mais empático, eu acho que a gente precisa começar a trabalhar. E para isso a gente precisa falar sobre isso nas organizações, né? Então, acho que tem esse lugar de fala, ele é importante. E como mulher, a gente trouxe esse lugar de fala muito em grupos, muitas vezes femininos. Né? De olhar e falar, poxa, para que a gente também tomasse essa consciência. E eu acho que agora é o momento da gente, com base nessa consciência, levar essa pauta para a companhia, não num grupo restrito feminino, mas para toda a companhia. Sim. E você tem sentido, assim, por exemplo, que no caso dos homens, eles estão mais receptivos a isso? Isso evoluiu de fato? Ou, às vezes acaba sendo uma coisa meio, ok, mas na prática não vê muito resultado? Como é que você vê o papel do homem nessa condição? Eu acho que a gente tem uma geração que vem um pouco mais desconstruída, né? É um pouco... Mas ainda tem um caminho, sabe, pra gente seguir. Eu estava comentando esses dias, né? Até eu fiz um post porque eu estava numa reunião e falando, olha, eu tenho uma vaga afirmativa para mulheres, que é uma posição de gerente de auditoria, uma área que a gente está criando. E aí, numa sala com 7 homens, né? Um deu uma risada assim, eu falei que me tirou do meu lugar de conforto, porque em geral você está preparado até para debater, né? Mas a gente trabalha numa empresa que é bastante diversa, então é como se naquele ambiente eu me sentisse segura, e naquele momento de segurança, eu baixei um pouco ali a guarda, porque eu não tive a reação de como eu poderia ter lidado com aquela situação. Então, é algo ainda muito latente. Né? E depois eu fiquei refletindo e falei, poxa, no final eu deveria ter dito, olha, pela tua risada, realmente a gente precisa ter esse lugar de vagas afirmativas. Né? Mas é um contexto que não é ainda, sabe? No ambiente que você fala, você transita com tranquilidade. Não, você tem muitas vezes a fala interrompida, você tem muitas vezes esse questionamento, né? Eu acho que a gente vai para um lugar que muitas vezes poxa, mas está numa idade que vai engravidar, então por que a gente vai promover? Eu falo que, assim, você pega o LinkedIn, por exemplo, né? Fui promovida enquanto estava grávida. E no final, você fala, pô, quando você tem que fazer um post para falar que você foi promovida enquanto você estava grávida ou na licença maternidade, e aquilo toma, muitas vezes, uma proporção gigantesca, é porque no final a gente ainda não está preparado para esse tipo de situação. E você precisa falar sobre ela. O mar ainda está revolto. O mar está revolto. E a gente tá lá, muitas vezes num caiaquezinho, sabe? Sim. Temos que invocar aqui o deus Proteus, né? Que é o deus do mar, que lida com essas tempestades e bonanças ao mesmo tempo. É isso. Última fala, Paty. Poder da mentoria. Nossa, eu acho que ele transforma a vida, né? E se eu tivesse que deixar aqui, assim, um aconselhamento, assim, procure um mentor, procure quem você se inspira, né? Quem, de repente, chegou no lugar onde você gostaria de ter chegado. E que as pessoas também que estão em determinados cargos, né? Que são convidados a serem mentores, que tenham também essa abertura, porque o ganho é para os dois lados, né? Sem dúvida. Muito bem, este foi o nosso papo aqui com a Patrícia do Grupo SBF, falando aí de projetos, de futuro, de mentoria, de livros, de escrita. Essa mulher é incrível. Acompanhe a ANEFAC nas redes sociais e este foi mais uma edição do nosso ANEFAC News.